Fala, Luiz. Oi, eu me enrolei um pouquinho aqui, mas consegui, né? Oh, tá me ouvindo? Você me ouve bem? Perfeitamente. E você? Bem, tá saindo perfeitamente aqui o som. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts nas seguintes plataformas. Estamos no Spotify, Deezer, Tunnel, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é paianaconectados.com.br. Lá você acompanha os nossos colunistas, o escritor e historiador Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 27 de agosto, edição de número 156 dessa série de entrevistas que damos início aqui durante a quarentena. Passaram por aqui 155 personalidades importantes, falando dos mais variados temas. E hoje não é diferente. Um conterrâneo. Vamos bater um papo muito legal sobre a nossa terra, sobre o nosso torrão, enfim, sobre tudo. Ele é bacharel em Direito, um dos editores da página Acontece na Bahia, no Facebook, que já tem mais de 5 milhões e meio de seguidores. E em 2017 criou a página Sergipe Acontece, que já tem alguns milhares de pessoas seguindo lá também. Luiz Joalci, é isso mesmo? Seja bem-vindo. Luiz Joaci. Joaci, eu falei Joalci, né? Joal, é. Joaci. Algumas pessoas fazem variações do meu nome. Cara, obrigado pela aceitação do convite, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Eu é que agradeço o seu convite, não é? Você que costuma entrevistar pessoas que são estrelas, resolveu convidar um planetinha. Foi fofo. Todo mundo é estrela, todo mundo tem o seu brilho, cara, entendeu? Uhum. Todo mundo. Você fala de onde nesse momento? Eu falo da minha residência aqui em Aracaju, Sergipe, não é? Eu sou natural de Olindina, uma cidade do agreste da Bahia, a 210 quilômetros de Salvador, fica a sede do município, às margens da BR-110, né? Aquela rodovia que liga Alagoinhas a Paulo Afonso e depois sobe pelo Nordeste acima, né? Mas você sabe que quando a pessoa quer se orientar geograficamente, onde é que fica Olindina? Onde é que fica Paulo Afonso? Onde é que fica Aracaju? Próximo do Paiaiá, entendeu? Essa é a referência, mano, entendeu? O Paiaiá é o umbigo da região. O Paiaiá é como se fosse a flor do mandacaru da região, aquela flor que mesmo no sertão, mesmo na terra seca, ela está lá embelezando as manhãs, né? Você sabe que a flor do mandacaru, ela tem algo peculiar, não é? Porque ela à noite, à madrugada, ela, né, desabrocha e quando o sol começa a esquentar, ela já está na dela ali, né? Eu inclusive já fiz várias postagens na página Acontece na Bahia de flor de mandacaru. Um dos meus irmãos uma vez conseguiu fazer umas fotos muito bonitas de uma flor de mandacaru aberta, né? E às vezes também ela ainda continua aberta mesmo quando amanhece. Isso, Eu ia falar mal do Darlan Zurk, mas ele chegou por aqui, eu não vou falar mal mais, entendeu? Oi, Darlan, um abraço. Entrou aqui o nosso querido Eduardo Agra, ex-jogador de basquete do Brasil, hoje comentarista da ESPN. Grande abraço, Agra. Me diz uma coisa, você disse aí natural de Olindina, Bahia, antiga Mocambo. Você viveu a tua infância toda lá, Luiz? Fala um pouco da tua história. Exatamente. Eu nasci lá e vivi continuamente até uns 14 anos de idade. E a partir de 1979,
eu saí realmente para estudar fora. Eu fui para Salvador, terminei o segundo grau no Colégio da Polícia Militar, e daí em diante eu só morei em Olindina um ano. Assim, em 1981 e mais um semestre em 1980 e mais cerca de um semestre em 1985, né? E mais alguns meses em 1997, 1998. Mas, de um modo geral, a minha vida, vamos dizer assim, de olindinense mesmo, morador da cidade, foi até 1977, né? Porque em 78 eu fui estudar na sede do município onde você nasceu, Nova Soure. Eu fiz o primeiro ano em Nova Soure, numa escola da Senec. Senec. Naquela época, as escolas da Senec eram muito difundidas no Brasil, né? Era uma época que não havia, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade do governo colocar todas as crianças na escola. O Estado não tinha esse encargo. E a Senec, ela foi criada por um paraibano, não sei se você sabe. Não, vou saber agora. Eu visitei a cidade natal desse paraibano. O professor Felipe Thiago Gomes, da cidade de Picuí, que é conhecida como a terra da carne de sol. Coisa boa, deu até fome agora. E tem uma pessoa aqui de Aracaju, que tem um restaurante chamado Manuel da Carne do Sol, que é natural de Picuí. E me parece que ele traz a carne de sol de Picuí, se eu não estiver enganado. E ainda vem ainda no sol, que vem de Pau de Arara, entendeu? Então vem tomando sol esse trajeto todo. É isso. Então, a Senec, ela foi criada quando ele ainda era estudante universitário, me parece. Lá pelos final dos anos 40, eu acho, ou 50. Eu até conheci o sobrinho dele, né, Miro. Mantém o memorial dele, né? O memorial Felipe Thiago Gomes, na cidade de Picuí, onde a pessoa vê uma série de coisas alusivas à Senec e a ele, né? Ele recebeu o título de cidadania de muitas câmaras municipais, da Assembleia Legislativa da Bahia, da Câmara Municipal de Salvador. Ele prestou um serviço muito importante em determinada época, né? Em função dessa deficiência de oferta de vagas nas escolas públicas por parte do governo federal, né? Então, hoje a Senec ainda existe nessa rede, mas ela se tornou assim menor e também mudou um pouco, mudou assim a estratégia de atuação dela, né? Ela não é mais aquela escola comunitária, assim, não era naquela época, né? Tá mais, acho que está um pouco mais elitizada, né? Você acha isso? A Senec tem até faculdade. Antes a Senec era uma rede de escolas do ensino fundamental e do ensino do segundo grau. E hoje ela tem instituições de ensino superior. E você estuda lá em Nova Soure, você fica quanto tempo lá e qual é o caminho que você percorre depois? Então, em Nova Soure estudei em 1978 e eu morei lá na casa de uma família, não sei se você conhece essa família, a família Possidoni. Sim. Você conhece? Claro, pô. Conheço tudo lá. Conheço tudo ali em Nova Soure. Eu era colega de escola, né, de turma de Jorge Possidoni. Jorge Possidoni. Se não me engano, alguém da família dele agora vai ser pré-candidato a vereador lá. Eu não sei. Então, eu morei na casa dele, né? Uma parte do período que eu estive lá. Inicialmente, eu morei numa pensão, né? Depois, eu me mudei para a casa da família dele, né? Então, eu conheci aquele pessoal da família dele todo. Hilda, Desilda, né? Não sei se você conhece eles todos, né? Não conheço todos, não. Assim, a família, o nome é conhecido.
eu nem tenho nenhuma intimidade com ninguém da família, entendeu? Ah, sim. Mas eu conheço por nome, tudo, assim, entendeu? Inclusive, em 2017, agora vou fazer um link com a biblioteca do Paiaiá, né? Claro, se você não E, fala na biblioteca do pai, eu encerro a live agora, já, entendeu? aham. Olha, essa aqui é a camisa, né? Aqui, ó. Da biblioteca, A camisa do evento, do né? evento. Da segunda-feira literária do Paiaiá e quarto encontro de leitura, de livro, leitura e inclusão social no semiárido baiano. Isso. Eu até enviei para você uns vídeos, umas lives que eu fiz Sim. lá, né? O meu primeiro contato com a biblioteca do Paiaiá foi em março de 2017. Né? Foi aí que eu fui realmente conhecer o Paiaiá e a biblioteca. Na verdade, eu fui conhecer a biblioteca e, por tabela, eu conheci o povoado. Sem querer desmerecer o seu torrão, viu? Eu Mas, entendi aí, eu entendi, né? Mas paciência, vamos seguir em frente. Agora inclusive, assuma que foi o evento mais importante e grandioso que você já foi na vida, né? Você me falou isso em off, então pode falar aqui publicamente. sim. Eu fui a dois, né? Eu fui ao de 2018 e fui ao de 2019. Aliás, espera aí, teve 2018? Não, eu fui ao de 2017. Em Acho que foi 2019. 2017 e 2019. Parece que ele E, faz em dois 2 anos, anos. isso, exatamente, perfeitamente. É muito puxado fazer todo ano, né? Sim. Sem apoio de ninguém, né? Quando eu entrevistei o professor Geraldo, depois do evento de 2017, ele, na época, me disse que não tinha recebido nenhum apoio, por exemplo, do governo do estado da Bahia para fazer o evento. Neste de 2019, o secretário de Educação do estado da Bahia estava lá na abertura. Jerônimo, né? Jerônimo alguma coisa. Jerônimo, eu não sei o sobrenome dele agora, não me recordo. E estava presente também a presidenta do Conselho Estadual de Cultura, Pan Batista, né? Ela é natural de uma comunidade quilombola do município de Cachoeira. Então, ela também foi prestigiar o evento literário lá na... Jerônimo Rodrigues. Jerônimo Rodrigues, né? Isso. Então, Ipan Batista é a presidenta do Conselho Estadual de Cultura do Estado da Bahia. Eu até fiz uma entrevista com ela, aproveitei que ela estava lá e entrevistei ela também. Não consegui achar a entrevista, eu acho, para lhe mandar, quando eu mandei aqueles outros. O Facebook tem umas coisas curiosas. Não, Facebook não. Isso é erro de quem faz a entrevista, porque é arquivo, então tem que guardar, tá? Não, é porque, às vezes, você pesquisa na página, por exemplo, eu pesquiso na página Acontece na Bahia, uma determinada postagem com um determinado argumento de pesquisa e vem. Eu pesquiso com outro que também está no texto e não vem. É a mudança de algoritmos do Facebook, entendeu? Uhum. Então, em março de 2017, foi meu primeiro contato com a biblioteca do Paiaiá e com o povoado do Paiaiá. E ali eu entrevistei o professor Jerônimo, entrevistei Matheus Lago, que trabalhava lá como monitor. Conhece ele? Conheço. Entrevistei também a professora Miriam Sumica, que é natural de lá também, e é professora na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, né? Que tem um campus em São Francisco do Conde. Essa professora eu não conheço. A Miriam Sumica. Né? Então, eu fiz uma entrevista com ela, eu até lhe enviei o vídeo da entrevista com ela também. Sim.
e ela estava, na época, coordenando um projeto referente a cinema, né? Exibição de filmes na praça, né? Lá na praça mesmo, com a participação para a comunidade assistir e depois fazer uma discussão do filme, né? O filme, fazer assim, uma discussão do que o filme trata com a realidade das pessoas que moram ali no Paiaiá, né? Sim. Então, daquela mesma, vamos dizer assim, são de uma região semelhante, né? Claro. Se não totalmente igual, semelhante, né? Que ali é o Agreste, né? Aquela história lá do, por exemplo, do Alto da Compadecida se passa no sertão da Paraíba. Sim, Né? sim. E Ariano Suassuna, né? Agora você... Agora, Luiz, você tem formação em comunicação, trabalha por isso por prazer, que você é bacharel em Direito. Como é que entra aí o mundo da comunicação também aí? Olha, o mundo da comunicação, ele entrou assim na minha vida de uma forma muito casual, porque eu fui primeiramente aprovado no vestibular de Engenharia Civil na Universidade Federal da Bahia em 1982. Sim. E eu abandonei o curso de Engenharia Civil, porque eu não estava me identificando com o curso, fiz um concurso, prestei um concurso para o Banco do Brasil e fui aprovado. Aí eu fui designado para trabalhar na cidade de Baixa Grande. Baixa Grande é uma cidade situada na Estrada do Feijão, aquela rodovia que liga Feira de Santana a Xique-Xique, passando por Irecê, né? Uhum. E eu fiquei cerca de 5 anos em Baixa Grande, e lá em Baixa Grande eu conheci o criador e o administrador da página Acontece na Bahia, que na época era uma criança ainda, entrando na adolescência. Ele é de lá? Ele é de lá? É de Baixa Grande. O criador da página Acontece na Bahia, que é o administrador dela também, é natural da cidade de Baixa Grande, né? E aí eu trabalhei lá cerca de 5 anos, procurei me integrar bem com a população local, né? Porque o Banco do Brasil os funcionários do Banco do Brasil, eles tinham assim, uma postura de ficarem distantes, né? Uhum. Eles não se integravam assim com a população local, não, né? Bom, os funcionários do Banco do Brasil, antigamente, eram uma espécie de funcionários muito bem remunerados, né? Dizem que o salário dava até para comprar um Fusca outrora. Você conseguiu comprar um Fusca? Não, acho que não compraria nem as rodas do Fusca quando eu ingressei lá. Não seja modesto. Não mesmo. O concurso que eu fiz, quando eu fiz o concurso do Banco do Brasil, a remuneração dos funcionários do Banco do Brasil atingiu o nível mais baixo da história. Então, uma boa parte dos candidatos aprovados naquele concurso nem quis um emprego. Eles eram chamados e não iam tomar posse. Então, antes de mim, já tinham sido chamados 5 para Baixa Grande e nenhum foi. Então, não era realmente algo, vamos dizer, atrativo, como outrora, né? Então, quando estive em Baixa Grande, eu procurei me integrar muito com a população local. Eu participei ativamente da campanha eleitoral do pai de Rômulo, que era uma pessoa muito querida na cidade, muito prestativa. Ele não era médico, ele tinha trabalhado como médico e ele prescrevia medicamentos como se fosse um médico. E ele conhecia muito de medicina, mesmo sem ser médico. Entendeu? Salvou a vida de muita gente naquela região. Quando ele faleceu, o enterro dele tinha muitos milhares de pessoas lá na cidade de Baixa Grande. Quase um santo. Quase um santo. Depois ele veio a se tornar prefeito posteriormente, né? Quando ele acabou a santificação. Acabou a santificação. Porque em 1988 ele foi candidato contra a família, vamos dizer assim, que dominava a política local, vamos dizer, uma espécie de uma oligarquia local, né?
E ele foi contra o candidato dessa oligarquia, e ele foi derrotado, né? E eu me envolvi muito nessa eleição, inclusive até andar em cima de caminhão. Você sabe aquele pessoal que andava em cima de Claro, caminhão, em pé, claro. sem estar apoiado em nada. Bicho, eu sou da roça, rapaz. Eu sou do mato, rapaz. Você tá... Ah, conheço essas coisas, viu? Olha, teve um comício que eu fiz uma maluquice. Eu tenho um senso de equilíbrio horroroso, péssimo. E aí eu não achei carro para pegar carona para voltar para Baixa Grande, e teve um comício no povoado de lá. E aí eu resolvi ir em cima de um caminhão mesmo, menino, mas quando o caminhão fazia uma curva, parecia que o povo ia despencar pelo asfalto, né? Era uma coisa incrível. Então, eu conheci Rômulo, como eu disse, quase criança, nessa época. E aí eu fui embora de Baixa Grande em 1991, fui transferido para Salvador, para uma unidade do Banco do Brasil em Salvador. Eu pedi para ir, né? Porque o banco passou por uma reformulação naquele governo de Fernando Collor, um enxugamento muito grande das agências e tal. E ali eu fui para Salvador, eu quis ir para Salvador, e eu esqueci totalmente de Baixa Grande, né, praticamente. Né? Eu sou um tanto volúvel. Né? Então, quando foi em 2015, Rômulo me encontrou por meio do Facebook. Ele me achou. Eu, na verdade, não me lembrava dele porque ele era assim, quase criança ainda, quando eu saí de Sim. lá, e eu não tinha tido muito contato com ele, tinha tido muito pouco contato, então não tinha lembrança dele. Aí ele fez contato comigo aproximadamente em maio de 2015, e aí, quando foi em fevereiro de 2016, ele me convidou para fazer postagens na página, acontece na Bahia. Aí Qual era o objetivo? Qual era o objetivo da página, assim, quando ele te convida? Qual é o propósito que ele te passa? Assim? O propósito da página é divulgar a Bahia, exaltar a cultura do Nordeste, vamos dizer assim, contribuir para elevar a autoestima das pessoas, né? A página acontece na Bahia, ela já publicou e publica muitas fotografias assim de lugares bem pequenininhos, que ficam lá no município tal, né? As pessoas gostam muito disso, né? Sim. E a página é uma página também de notícias, né? Quando eu comecei, ela não dava tanta ênfase a postar notícias, ela passou a dar mais de um tempo para cá. Mas eu, por exemplo, fui convidado a fazer postagens sobre praias da Bahia, cachoeiras, grutas, atrações turísticas, Sim, né? claro, claro. Aí, quando foi em maio de 2016, quer dizer, cerca de 3 meses depois, né? Eu comecei a fazer as postagens, eu conheci a existência da Biblioteca do Paiaiá. Eu não sei como é que foi exatamente que eu cheguei a ela. Eu creio que eu fui procurar alguma outra coisa e no resultado da busca deve ter vindo Claro, algo sobre ela. até porque a Biblioteca do Pai é uma coisa onipresente, entendeu? Onisciente. Uhum. E aí foi que eu vi essa referência a ela como a maior biblioteca em área rural do mundo e tal. E aí eu disse, olha que coisa interessante, eu fiz a primeira postagem em maio, né? Eu até criei, né? O Uhum. Paiaiá é seguramente o povoado mais paparicado da Bahia na página, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Ai que não fosse, entendeu? Ai que não fosse. Agora, de um tempo para cá, eu tenho acompanhado a página há algum tempo, de um tempo para cá, vocês também têm postado coisas, além das curiosidades, também coisas políticas. Eu já ouvi, por exemplo, comentários que algumas postagens mais até com uma tendência a agradar Lula, a agradar o PT. Você vê por esse lado também?
E eu emendo uma segunda pergunta. Você não acha, num mundo tão polarizado, onde todo mundo se acha dono da verdade nas redes sociais, para uma página que começou com o viés da curiosidade, de mostrar algo peculiar de um estado, de um sertão, tomar esse caminho para o lado da política não é um tanto quanto, assim, entre aspas, perigoso? Pode ser perigoso, mas eu acredito que, assim, minha opinião particular, né? Eu acredito que, independentemente da área onde se atue, é preciso se ter algum tipo de posicionamento político, senão você pode ser omisso em relação a determinadas coisas. Então, determinadas coisas estão acontecendo ao seu redor e você, porque não quer se envolver com política, você, então, faz de conta que aquilo ali ao seu redor não existe. Você é uma espécie de uma redoma onde o mundo em volta está tendo uma determinada dinâmica, e aí você diz, mas eu sou apolítico, né? O Rômulo, ele tem proximidade com um determinado deputado federal, né? Até porque ele é casado com alguma parenta dele, né? Eu acho. Né? Então, ele posta coisas frequentemente referente a esse deputado federal. Agora, eu acho que a página, ela, de um modo geral, ela procura abordar a parte de política de uma forma menos pesada, né? Agora, como você disse, né? Isso faz com que a página ela passe a ter pessoas criticando, não é? E, na verdade, buscar não ser criticado também, não sei se é algo que vá lhe colocar num caminho melhor ou de maior êxito, né? Eu estava vendo a entrevista do humorista que você entrevistou recentemente, né? O Mulher, lá. Exatamente. Ele disse que quando os haters estão lhe apurrinhando, é sinal que você está... Claro. Você está bombando. Tem até aquela frase lá, tem uma frase comum que é assim, não importa o que vão falar de mim, fale bem ou fale mal, mas falem. Não importa o que falem de mim, falem mal de mim, mas falem. Exatamente. Mas eu creio que a página não tem exatamente esse objetivo, né? Mas eu mesmo postei uma postagem, eu mesmo fiz uma postagem nessa página, naquela ocasião da admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff, quando o atual presidente da República fez uma homenagem a um torturador da ditadura militar. Quer dizer, isso é uma coisa que é inaceitável. Você não pode ficar calado diante de uma coisa dessa a pretexto de não ser político ou de não ter uma atitude política. Primeiro que o ser humano é um ser político por excelência. Sim. Essa história de dizer que uma pessoa é apolítica é uma falácia. Quando uma pessoa diz que é apolítica ou que não gosta de política, ela está adotando uma posição política. Eu acho que a pessoa pode ser apartidário. Apartidária, sim. Né? Eu mesmo, vamos dizer, eu sou apartidário, eu nunca fui filiado a partido político nenhum. Eu posso dizer isso tranquilamente. Agora, quando aconteceu aquela cena na sessão da Câmara dos Deputados, de um parlamentar brasileiro homenagear um torturador notório, né, conhecido como o pior, ou um dos piores, que atuaram no período da ditadura militar, então você tem que se posicionar. Isso foi um posicionamento, realmente, quem fez a postagem fui eu.
Porque o Brasil, veja bem, é um país cuja Constituição considera a tortura um crime imprescritível de tão grave que ele é, não é? Sim. O Brasil é signatário da Convenção Internacional contra a Tortura. E possivelmente já foi até ratificada. E quando ela é ratificada dentro do país, ela se incorpora ao ordenamento jurídico do país. Eu já estou aí com a minha veia jurídica, né? E o Brasil é também signatário da Convenção dos Direitos Civis, né, de San José, né? A Convenção dos Direitos Políticos e Civis. Enfim, o Brasil ele assumiu determinados compromissos internacionais, não é? Nalva Santos está me assistindo, ela é olindinense. Olindina, terra do... Olindinense, viu? E ela, alô Nalva, um abraço. Nalva, ela organiza um encontro de sanfoneiros há vários anos. Que legal, que legal. Você sabe que eu tive em Olindina em novembro, que eu fui aí na Bahia porque meu pai faleceu, acabei indo em Olindina e encontrei um amigo que há tempos que eu não jogamos bola contra, né? Porque o goleiro, ele também é goleiro, então jogamos contra. Alain foi goleiro profissional, tudo. Encontrei em novembro, aí que fazia tempo que eu não o encontrava. Um abraço aí para Nalva, que é de Olindina, antiga Mocambo. Você é da época do Mocambo ainda, né, Luiz? Exatamente. Não, Mocambo já é bem antigo, né? Eu já tenho uma idade, mas nem tanto, né? Você concordou. Outra pessoa conhecida minha é a Marisete, que está assistindo. Ela é presidenta da Associação dos Forrozeiros da Bahia. Que legal, que legal. Darlan Zurk, que entrou aqui, falou duas grandes figuras. Ele está falando dele e de você, tá? Boa noite. E ele disse o seguinte, Jorge Posidônio foi um querido diretor quando eu ainda era aluno no ensino médio, faz tempo, e foi justamente no colégio da rede de Senec, da Arlanzura, que diz aí, entendeu? Faz tempo que ele era... Faz tempo que ele era aluno. Eu não sabia que Jorge Posidônio tinha se tornado diretor. Né? Quando ele foi diretor, eu estudava em Nova Açores, mas eu estudava em outro colégio, eu estudava no Dom Pedro. Eu lembro que ele foi diretor. Se não me engano, é ele que é candidato agora. É algo assim. Você estava falando aí da sua veia jurídica, você é bacharel em Direito. Quando é que você decidiu, cara, estudar Direito e por quê? O que te levou? Boa pergunta, porque eu comecei, você me disse que foi que me levou a atuar numa página do Facebook, né? Em uma página de rede social, né? Isso. Aí eu comecei a falar da história lá de Baixa Grande, né? Isso. Então, vamos lá. Rômulo me encontrou em 2015, como eu disse, e uma curiosidade sobre Rômulo é que ele foi recordista do Guinness Book em basquete, sabia? Não sabia, ele tá no Guinness? É mesmo? O recorde dele foi quebrado depois, mas o recorde dele ficou uns 3 anos, eu acho. Qual era? Você sabe que o Guinness Book tem recorde para tudo que é coisa, não é? Claro. Eu tô até pensando em jogar meu nome lá pelo número de lives que eu tô fazendo durante a quarentena. Ah, tá. Porque você está a todo vapor, não é? Então veja só, ele entrou no Guinness Book porque ele acertou uma cesta, fez uma cesta de costas a 22 metros do aro. Então, depois dele, um jogador do Globetrotters lá dos Estados Unidos disse, não, a gente não pode admitir que algum brasileiro esteja com um recorde de basquete, né? Aí foi lá e fez uma cesta de 25 metros.
Agora, o Rômulo, ele foi jogador profissional? O Rômulo foi jogador profissional? Ou ele foi... Não, ele foi jogador amador, ele ainda joga, por sinal. Ah, ele joga. Ele Poxa, ainda- é que o Eduardo Agra, não sei se ele está aqui. Eduardo Agra, apareça. Eduardo Agra é um pernambucano, campeão, jogou Olimpíadas. inclusive, o Globo Esporte fez um desafio de quantas cestas consecutivas alguém fazia mais que um jogador de basquete brasileiro conhecido, e ele ganhou do jogador no Globo Esporte. Que legal. Pô, Eduardo Agra podia aparecer. Ô, Agra, depois eu vou fazer essa pergunta para ele, vou mandar um WhatsApp para ele para falar. Darlanzuc está te perguntando o seguinte. O Darlanzuc está te perguntando aqui o que te levou o que te fez ir morar em Aracaju. Eu não conheço, rapaz, Aracaju. Olha, eu não conheci Aracaju até 1997, né? Até 1997, quando, aliás, minto, até 1998. Não, final de 1997, quando eu vim fazer o concurso aqui. As inscrições foram em Tobias Barreto, que é uma cidade da divisa, né? E eu vim fazer o concurso no segundo semestre de 1997. E acho que foi em novembro. E eu vim... Então, a primeira vez que eu estive em Aracaju foi quando eu vim fazer esse concurso. E foi exatamente esse o motivo de eu ter vindo para Aracaju. Eu fui aprovado nesse concurso e aí eu vim exercer o cargo aqui, não é? Eu sou servidor público federal. É uma vida boa. Você e Darlanzuc. Quando e por que você decide criar a página Sergipe Acontece? Era para fazer algo também parecido com o Acontece na Bahia? Era, mas bem menos eclética, porque a página Acontece na Bahia posta de tudo, né? Ela posta de tudo mesmo. Vídeos muito engraçados. Já teve vídeos lá de 10 milhões de visualizações. Muitas visualizações mesmo. E eu criei essa página com o propósito de mostrar o estado de Sergipe, algo meio em linha com o que a página Acontece na Bahia vinha adotando, né? Quando eu comecei a fazer as postagens lá em fevereiro de 2016. Em fevereiro de 2016, por sinal, foi quando a gente começou a colocar lá postagens de aniversários de municípios, né? Na página Acontece na Bahia, eu disse assim, olha, Rômulo, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer postagens para homenagear os municípios. Tem uma pessoa aqui me dando boa noite, Santana João Rodrigues. É o esposo de Nalva. Ah, muito bom, muito bom. Seja bem-vindo. É o esposo de Nalva, então. Um abraço, João. Eu espero estar identificando corretamente a pessoa. Pelo menos o nome está, viu? O nome está aí no perfil. Então, eu disse assim, eu vou fazer postagem de aniversários de cidades da Bahia. Aí comecei a fazer pesquisas, inclusive, para postar coisas interessantes. E, de fato, alguns municípios da Bahia têm uma história de formação muito interessante. Interessantíssima. Tem município que inicialmente a sede era onde fica hoje outro município. É uma coisa muito curiosa. Mudou a sede do município. Era numa localidade e foi para outra, né? Tem um município chamado Jussiape, que foi criado há muito tempo atrás. Jussiape fica ali na região de Irecê. Cara, Jussiape... Rapaz, eu entrevistei alguém de Jussiape, cara. É mesmo? Eu não lembro quem, mas eu vou procurar ver quem foi. Já entrevistei tanta gente aqui que eu não lembro. Mas eu entrevistei alguém de Jussiape, cara. Vou procurar saber. Jussiape
Ele foi criado, me parece, no século XIX ainda, ou foi no início do século XX. Só que Jussiape, ele mudou de sede, deixou de ser no lugar de onde foi criado e passou a ser outra. Aí a sede passou a ser outro município. Se eu não estiver enganado, é Barra da Estiva, não tenho certeza. É um município vizinho atualmente, do qual ele acabou se desmembrando, né? Se você entrar aí no site Cidades do IBGE e procurar Jussiape no histórico, vai dizer de onde é que ele foi desmembrado. Esse lugar de onde ele foi desmembrado, vamos dizer assim, tomou a condição de município de Jussiape. E aí Jussiape voltou a ser distrito. Imagine, voltou a ser distrito do município cuja sede era ele, né? E anos depois, acho que na década de 60, acho que em 62, ele foi emancipado desse município. Luiz, qual é Oi? qual é a diferença, você deve saber, entre povoado e distrito? Pronto, você me fez uma pergunta bem interessante, porque eu estava pensando em falar sobre isso. Então, Para as pessoas que não têm familiaridade com questões administrativas e jurídicas, povoado e distrito são sinônimos. As pessoas se referem a um povoado como um distrito, vilarejo. ou a um distrito como um povoado. Mas é muito comum as pessoas chamarem povoados de distritos. O Paiaiá é metrópole. Paiaiá é metrópole, né? Em que pese ter 600 habitantes, porém metrópole. Metrópole. Então, mas olha só que coisa interessante. Paiaiá tem mais habitantes do que a sede do município de Serra Preta, você acredita? Sim, acredito, claro que sim. Serra Preta é um município que tem ali na Estrada do Feijão, né? Fica uns 5 quilômetros para dentro. E eu soube que ali é uma comunidade quilombola, eu nem sabia disso. Mas Serra Preta foi uma cidade importante no tempo dos tropeiros. Os tropeiros saíam de Salvador, do litoral, levando mercadorias para o sertão por uma estrada que passava em Serra Preta e até chegar em Mucugê, na Chapada Diamantina. Ainda tem pedaços dessa estrada de pedra ainda. Esses pedaços de estrada ainda existem. Então, e Serra Preta era uma espécie de lugar, de localidade relativamente importante naquele período. Aí a cidade experimentou-se um declínio incrível. Por sinal, tem um episódio de Serra Preta que é cômico, né? Eu, de vez em quando, ia para ia de Salvador para Baixa Grande, né? Ou ia de Baixa Grande para Feira de Santana, né? Pegar um ônibus para Olindina e tal. E aí, quando eu pegava ônibus em Salvador, algumas poucas linhas, porque Baixa Grande é uma cidade dessas tipo Olindina, meio de caminho. Sim. Então, passa um monte de linha de ônibus, né? Então, nenhuma é para lá especificamente, né? Olindina não tem nenhuma linha de ônibus que seja Salvador-Olindina, não existe. Ponto final. Olindina é meio de caminho, então tem muito ônibus, mas os ônibus vão para outras cidades. Então, veja só, algumas poucas linhas entravam em Serra Preta. Só que tinha um detalhe, o ônibus fazia uma curva de frente do cemitério e retornava. Eu achava estranhíssimo, eu digo, que coisa estranha, né? Uma curva funeral. Hã? Uma curva funeral. Uma curva funerária, Até que um dia teve um que se atreveu a entrar. Olha, foi uma trabalheira para sair. Pô, o motorista estava louco? Aí eu disse assim, agora eu já entendo porque que os motoristas não entram aqui nessa cidade, né? Porque para manobrar o ônibus para sair é uma novela. Ainda bem que os moradores do cemitério lá não interferem na manobra, né? Então, voltando, né, à questão de povoado distrito, né? Isso. É
essas pesquisas que eu fiz para fazer postagens de aniversários de municípios, me fizeram descobrir um decreto-lei federal que eu nunca soube que existia, né? É o Decreto-Lei Federal número 311, de 2 de março de 1938. Né? Esse decreto fez uma reorganização administrativa do Brasil. Então, olha que coisa interessante. Até esse decreto surgir, as sedes dos municípios brasileiros eram vilas. Elas tinham status de vilas e não cidades. Cidade era um título que algumas vilas mais importantes adquiriam, mas era um título honorífico. Não tinha nada a ver com aquisição de emancipação política. E aí eu descobri que diversos municípios da Bahia, e aqui também em Sergipe, depois eu descobri, comemoram a emancipação política fazendo alusão à lei que elevou a sede do município ao status de cidade. Mas é um equívoco completo. Porque quando a sede do município recebeu o título honorífico de cidade, é porque ela já tinha autonomia administrativa. Nunca ia se conceder o título de cidade a um povoado, né? Então, a sede do município, ela tinha status jurídico mesmo de vila. Então, alguns municípios, por conta disso, inclusive alguns muito antigos, como São Francisco do Conde, ali do lado de Salvador, né, que é um dos municípios mais antigos do estado da Bahia, e Santo Amaro das Brotas, aqui próximo de Aracaju, um dos municípios mais antigos de Sergipe. Itapicuru também né, um dos mais antigos, né? Itapicuru, ele é de 1728, então ele tem 292 anos, né? Quase minha de idade. emancipação política. Hein? Quase minha idade. Uhum. Então, veja só, esses municípios que eu mencionei, Santo Amaro das Brotas, aqui em Sergipe, e São Francisco do Conde, são 2 dos municípios mais antigos dos seus respectivos estados, né? Eles foram criados mais ou menos ali no início dos anos 1700. Veja só, 1700. E São Francisco do Conde e Santo Amaro das Brotas, há pouco tempo, comemoraram 80 anos de emancipação política. Vê se pode. Né? Por quê? Porque na Bahia, São Francisco do Conde usa como data de referência a data do Decreto-Lei Estadual 10.724, de 30 de março de 1938, que regulamentou o Decreto-Lei Federal 311 de 1938, que é de 2 de março. Sim. Porque esse decreto não era automático, não. Cada estado tinha que regulamentá-lo no âmbito do seu território, né? Então, a Bahia, apesar de ter a fama de baiano ser muito devagar, não é? Regulamentou rapidinho, né? Baiano um estalar de 2 de março para 30 de março levou 28 dias para regulamentar. Agora, aqui em Sergipe, ele só foi regulamentado em 15 de dezembro, né? Então, tem 3 municípios aqui de Sergipe que comemoram a emancipação política deles em 15 de dezembro. Santo Amaro das Brotas, Divina Pastora, que é uma cidade antiga, também, por sinal, é o município que tem o maior percentual de população preta de Sergipe. E Siriri, que são outros municípios de Sergipe. E na Bahia tem vários... Mas o que leva, por exemplo, um povoado deixar de ser povoado e passar a ser distrito? É que a diferença de número de habitantes? Não necessariamente, né? Na verdade, o distrito é uma circunscrição administrativa do município. O povoado não é nada. Ele é apenas um aglomerado urbano. Não é nada assim, em termos, administrativos. Já ia processá-lo, aí entra... Poxa, é um absurdo. Não é assim, por exemplo, olha, Nova Soure
tem um distrito, o distrito sede de Nova Soure. Ele não tem mais nenhum. Olindina, mesma coisa, distrito sede de Olindina. Itapicuru tem 2 distritos. Tem 2. Quais são? O distrito sede, Itapicuru, e o distrito de Sambaíba, que é uma localidade que fica ali já a 6 quilômetros de Tobias Barreto. Isso não quer dizer que Sambaíba é a localidade maior do interior do município de Itapicuru. Me parece que tem um outro povoado lá que é até maior que ele, mas é um povoado. Então, qual é a diferença de ser povoado para ser distrito? O distrito ele passa a ter direito à alocação de recursos orçamentários para ele. É para ser assim. Se efetivamente acontece assim, eu não sei. Necessariamente a partir disso aí, ele pode ter um prefeito, algo do gênero? Teoricamente, um distrito ele poderia ter subprefeitura, e ter subprefeito, mas ele, na prática, eu acredito que isso não ocorra. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu duvido. Fale, Darlan, fale mal. O Darlan Zurk diz que o município de Nova Soure tem um distrito que é o Raso. Eu, Desconheço. até onde sei, Nova Soure só tem um distrito sede, como Olindina e Crisópolis, né? E acho que em Iambupe também só tem o distrito sede. Cachoeira tem vários distritos. Ilhéus tem uns 13. Agora a pergunta que não... A Bahia toda tem 435 distritos e 417 municípios. E tem centenas de povoados. Né? Agora, a pergunta que não quer calar, essa eu duvido que você saiba responder. O que faz um povoado deixar de ser povoado e se tornar uma metrópole? Olha, para uma localidade se tornar município, você disse, o que é que faz um povoado se tornar distrito? Não, uma metrópole. Uma metrópole? Aí pode ser o caso de Eunápolis. Se você já ouviu falar de Eunápolis, sim, no extremo sul da Bahia. Sim, o que for. Eunápolis não era nem distrito de Santa Cruz de Cabrália. Santa Cruz Cabrália. Eunápolis tinha o status apenas de um povoado, com quase 100 mil habitantes. Caraca! Então, Eunápolis, que tem esse nome em homenagem a um engenheiro que parece que se chamava Eunápio, que foi responsável pelo traçado da localidade, eu acho, ou de obras que foram importantes para a localidade. Eunápolis tinha esse título de... Pronto, Eunápolis era uma espécie de biblioteca do Paiaiá, era tido como o maior povoado do mundo. Aí, o que faz um povoado deixar de ser povoado e ser conhecido como uma metrópole é ter uma biblioteca, a maior biblioteca do mundo. Pode responder a mesma coisa. Ô, Luiz, demorou, Luiz, para cair a ficha, viu, Luiz? O lugar realmente vai se... Eu pensei que você estava falando em um sentido literal. Darlan Zurk é da melancia. A melancia faz parte da região periférica do Paiaiá, entendeu? Ah, tá. Entendeu? Ele deve ficar assim muito lisonjeado. Lisonjeado, entendeu? Claro. Afinal de contas, entendeu? Faz parte do Paiaiá ali, né? Então, só para fechar essa parte aí, houve muitos municípios no Brasil que foram criados sem
atender critérios mínimos de viabilidade, entendeu? Esses critérios só foram criados de um tempo para cá. Mas anteriormente, os municípios eram criados apenas para serem um feudo de alguém, né? Um feudo eleitoral, um feudo político de alguém, né? Inclusive, tem uma história muito interessante no município de Serra Preta. Você tem 1 minuto para contar. Ah, já está terminando. Conta a história. Hã? Conta em 1 minuto. Conta a história em 1 minuto. Ah, tá. É que o povoado do Bravo é muito maior do que a sede de Serra Preta. Houve um plebiscito de lá para se emancipar. O povo votou não, porque o objetivo do pessoal que queria a emancipação desse distrito, desse povoado, era que a oposição, que não tinha conseguido ganhar as eleições para Serra Preta, conseguisse o poder político no Bravo, né? E aí a população local votou não, quero continuar a ser povoado. É isso. Luiz, obrigado, cara. Fala aí o endereço das tuas páginas, teu Instagram, para as pessoas seguirem lá cada vez mais. Fica à vontade. Eu ia falar um pouquinho de Olindina, né? Olindina teve um estudante que foi premiado no concurso de desenho e redação da CGU, nacionalmente, né? Um estudante chamado Carlos Henrique Neri Matias, em 2018. Ele foi um dos 3 vencedores nacionais do concurso de desenho e redação na categoria redação do 6º ano. Foi uma coisa que me surpreendeu muito. Eu fui o único do estado da Bahia, né? Eu nunca imaginei que sairia de Olindina, mas saiu. Que bom, muito bom. Então, a página que eu tenho no Facebook é Sergipe Acontece, e a página que eu também sou editor Acontece na Bahia, as duas no Facebook. Obrigado, viu, Luiz? Satisfação enorme bater esse papo contigo. De uma próxima vez eu falo das coisas de Sergipe. Falaremos. Foi um prazer você estar aqui, sendo entrevistado por você. Que é isso. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Obrigado a todos aí que acompanharam, tiveram paciência de ouvir as nossas bobagens e coisas boas também, viu? Muito obrigado, gente. Especialmente as minhas. Tem que falar um pouco. Às vezes é bom falar um pouquinho de bobagem, porque é para descontrair, entendeu? A vida tá muito... As pessoas estão muito rancorosas, né? Muito sisudas. Exatamente. Valeu, gente. Olha, o restaurante Ratatouille é Jailton aqui de Aracaju. Ele está assistindo. Bom, eu avisei a ele. Um abraço. Valeu, gente. Acabou aqui. 20 segundos. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Um abraço a todos os que nos acompanharam.